Foi? Foi. Bom, boa tarde, pessoal. Deixa eu começar com uma brevíssima revisão daquilo que a gente discutiu ontem. Na aula de ontem a gente discutiu um pouquinho a quantização canônica de um oscilador harmônico. Isso é só meio que um modo de aquecer o método que a gente vai aplicar agora no campo escalar. E a ideia daquilo que a gente fez ontem foi partir de uma hamiltoniana que descreve um oscilador harmônico, aplicar aquela receitinha, né, de transformar variáveis do espaço de fase em operadores. Então aqui eu estou pensando em P e X como sendo operadores. Com base nessa hamiltoniana, eu apliquei as equações de Heisenberg para o operador posição e a equação de Heisenberg para o operador de momento. Então, duas equações desse tipo. Essas equações essencialmente descrevem a evolução temporal dos operadores. A gente combinou essas equações com a relação de comutação fundamental, né? Lembrando que x e p, comutador de x e p, é igual ao bom e velho e h cortado, são os postulados básicos da mecânica quântica. E com base nisso a gente derivou uma equação de movimento para o operador posição, que no fundo era a equação de movimento de um oscilador harmônico simples. Eu parametrizei a solução em termos desses operadores não hermitianos A e a Dagger. Isso foi feito porque, em termos desses operadores A e a Dagger, a gente tem uma expressão bastante conveniente para a hamiltoniana, dessa forma aqui, H cortado ômega, A Dagger mais meio. E essa expressão é bastante conveniente para mostrar essas relações de comutação envolvendo a hamiltoniana e os operadores A e a Dagger. Essa relação, ela implica no A como tendo uma interpretação de operador de aniquilação, no sentido de que ele aniquila o nível de energia de um determinado estado, você reduz o nível de energia de um determinado estado. E o operador a Dagger, ele possui uma interpretação de um operador de criação, no sentido de que ele aumenta o nível de energia de um determinado estado. Com base na argumentação envolvendo essas propriedades de aniquilação e criação dos operadores de A e a Dagger, a gente chegou à conclusão de que deve existir um estado que eu vou chamar de ket zero, que é o meu estado fundamental, definido pela atuação do operador a Dagger, resultando um vetor nulo. E com base nisso a gente argumentou que todo o espectro, toda a base de autofunções da hamiltoniana de um oscilador harmônico, ela pode ser gerada a partir da atuação do operador de criação nesse estado fundamental. Legal? E isso levou a uma relação onde os altos valores da minha hamiltoniana, elas são iguais a esse n, que no fundo é parametrizada por um número inteiro positivo. Então, n pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou inteiro não negativo, ou natural. Legal? Então, esse foi o resumo da parte técnica da aula de ontem, digamos assim. Teve a parte não técnica, que foi a motivação de teoria quântica de campos. E esse vai ser, quer dizer, a gente vai agora discutir a quantização canônica de um campo escalar. E a gente vai fazer isso em analogia ao que foi feito no caso do oscilador harmônico. Então, a gente vai usar um pouquinho os resultados do oscilador harmônico para poder fazer esse procedimento de quantização canônica de um campo escalar. Então vamos lá. Antes de começar, alguma dúvida sobre linha aberta sobre aquilo que a gente discutiu ontem? Então, vamos à quantização canônica vou chamar no campo de Klein-Gordon, tá? Ô, professor, só uma dúvida. Sim. Aquela hamiltoniana que o senhor parte, ela é a clássica ou é a quântica?
Bom, o ponto de partida é o sistema clássico, né? O objetivo é quantizar o sistema clássico. Então, você parte da hamiltoniana clássica, promove variáveis do espaço de fase a operadores, aí você tem a hamiltoniana quântica. Tá? Então, aqui eu já estou escrevendo em termos de operadores. Eu não coloquei o chapéu, mas o P maiúsculo e o X maiúsculo já são entendidos ali como operadores. É como se já tivesse promovido. Já promovi, já apliquei o primeiro passo da quantização canônica, né? E acho que vale a pena, já que você perguntou isso, acho que vale a pena mencionar algo que eu mencionei depois que a gente parou de gravar ontem, que é, por exemplo, se você tivesse uma hamiltoniana que envolvesse um termo do tipo, digamos, a hamiltoniana contém um termo do tipo P, uma hamiltoniana clássica, digamos assim, vou chamar isso aqui de H clássico, ela envolve um termo do tipo P vezes X. Como que você promove isso com uma hamiltoniana quântica? Né? Você tem uma ambiguidade nessa promoção, porque o P e X, eles não comutam entre si. Então, como que você vai levar isso para algo para uma hamiltoniana quântica? Isso é chamado de problema de ordenamento em teoria quântica de campos. Então, onde eu sei, não existe uma prescrição geral. Existem algumas prescrições de ordenamento, mas até onde eu sei não existe uma solução que remova essa ambiguidade. A gente tem prescrições para lidar com essa ambiguidade. Por exemplo, um possível ordenamento, que se eu não me engano é o ordenamento de Weyl, ele basicamente leva para a média dos, digamos, Px mais x mais p, Px mais xp dividido por 2. Se vocês quiserem ler um pouquinho sobre essa questão do plano de ordenamento, tem um livro do Ashok Das. Vocês conhecem os livros do Das? O Das tem um monte de livros. Um deles é um livro de teoria quântica de campos, Path Integral Approach. E assim, os livros do Das provavelmente são os livros mais didáticos que existem de teoria quântica de campos. Assim, mais explícitos no ponto de vista de fazer alguma coisa, fazer cálculo, né? Se você pega o livro dele de quantização canônica, o livro de Path Integral tem essa discussão do plano de ordenamento, por isso que eu estou mencionando. Mas ele tem um livro também de quantização canônica, tem algumas seções do livro de quantização canônica, se você for abrir a conta lado a lado com o livro, abrindo detalhadamente, provavelmente você vai fazer isso em menos passos do que ele faz, de tão explícito que ele faz a conta. Então, assim, é um livro que eu acho muito útil para você tirar dúvidas da parte técnica. Ele não aprofunda tanto no conceito, então eu acho que ele não é um livro para aprender teoria quântica de campos, mas ele é um livro sempre para consultar cálculos em teoria quântica de campos. Ashok Das, D-A-S. E ele tem vários outros livros também, tá? Ele tem um livro de teoria quântica de campos a temperatura finita, ele tem um livro de relatividade geral, que também é nessa pegada muito explícita, então vale a pena ter essa referência aí sempre em mente. Bom, mas vamos lá, em algum momento eu devo passar para vocês uma lista de referência de livros que eu acho interessantes, mas como eu falei, né, esse curso não vai seguir um livro específico. Estou pegando algumas coisas de algum lugar, outras de outros, então não tenho algum livro específico. Talvez dê para botar no iníciozinho das notas de aula. Eu vou colocar como referência nas notas de aula, certamente. Em especial quando eu estiver citando alguma coisa específica de algum livro, né, que acho que são pontos que às vezes livros específicos apresentam de uma forma melhor, por exemplo. Mas assim, os livros que eu gosto de teoria quântica de campos, que eu sempre recomendo, são, aproveitando aqui, né? Estou desviando do assunto, mas para o assunto que a gente vai falar nesse curso, métodos funcionais, o livro do Pierre Ramon, um clássico, excelente. O livro do Pesky Schreiner, eu acho muito bom. O livro do Matthew Schwartz, ele é mais próximo de física de partículas, mas também vale muito a pena. Aqui tem um solzinho no carro. Eu não lembro. Mas é um livro assim bem mais pro lado de física de partículas mesmo.
E tem outros clássicos como Heisenberg, todo mundo já ouviu falar, né? Bom, então, vamos lá, né? Vamos falar de quantização canônica do campo escalar. A princípio, o caminho tradicional, quando a gente vai estudar quantização canônica, nos livros textos usuais, vai fazer aquele mesmo caminho que a gente fez no oscilador harmônico, ou seja, você parte da sua hamiltoniana, no caso do campo escalar, né? Você vai partir de uma lagrangiana clássica, você vai calcular a sua hamiltoniana correspondente, você vai promover essa hamiltoniana a um operador hamiltoniana, e aí você vai promover parênteses de Poisson, que também podem ser definidos em teoria de campos, clássicas de campos, em termos de comutadores. Legal? Esse é o caminho tradicional e aí você desenvolve os mesmos passos daqui. Vou fazer um caminho um pouquinho diferente. Tá? Eu não vou postular essa promoção entre parênteses de Poisson e comutadores. Esse caminho vocês podem revisar nos livros. Vamos fazer um caminho um pouquinho alternativo aqui, que também, enfim, eu não tirei isso de algum livro específico, mas certamente vocês vão encontrar isso em algum lugar. Tá? Então a ideia é a seguinte, vamos partir da lagrangiana que descreve o campo de Klein-Gordon. Então, 1/2 de dmi menos m quadrado sobre 2 φ ao quadrado. Tá legal? Note que a partir daqui estou usando unidades naturais onde h cortado é igual a 1 e c é igual a 1. Tá legal? Se em algum momento eu esquecer algum π nas minhas expressões, é porque π é igual a 1 também. Então, essa é a lagrangiana de Klein-Gordon. Esse φ ele vai ser um campo escalar, né? Então, ele é um campo escalar. Isso significa que o φ depende de coordenadas de posição e do tempo. A gente vai denotar isso simplesmente como sendo φ de x. O x aqui vai ser o nosso quadro vetor posição no espaço-tempo, né? O fato de a gente estar trabalhando com um campo escalar aqui é porque lidar com um campo escalar é muito mais simples do que outros campos que você pode escolher. Isso porque você não tem nenhum índice para se preocupar, você não vai ter simetrias internas como você tem no caso de um campo de calibre, e isso vai causar algumas complicações adicionais. Você não tem que lidar com relações de anticomutação, que seria o caso de campos fermiônicos, você não tem que lidar com matrizes gama e nada do tipo. Então é um campo mais amigável, a gente vai fazer boa parte do curso em termos do campo escalar. Legal? Mas tudo que a gente vai fazer pode ser transportado com algumas modificações para outros tipos de campos. Legal? O segundo ponto que eu estou, isso aqui é a lagrangiana de Klein-Gordon, né? Vamos chamar isso aqui de lagrangiana KG. O segundo ponto é que essa lagrangiana ela envolve somente termos quadráticos em φ. Tá legal? Isso significa que eu estou falando de uma teoria livre. Então, isso daqui vai ser aquilo que a gente chama de uma teoria livre. Livre em oposto a uma teoria interagente. Não tem uma interação entre partículas ou entre flutuações nessa lagrangiana. Legal? Isso não só simplifica o que a gente vai fazer, mas como permite a gente fazer tudo de forma exata. Se você sai de uma teoria livre, você já não consegue mais fazer nada exatamente. E a gente vai desenvolver depois métodos para lidar com teorias interagentes. Mas o ponto de partida vai ser uma teoria livre. Tá legal? Aqui a gente está considerando o campo de Klein-Gordon basicamente como um toy model, tá? Então, sem uma interpretação física necessariamente associada a esse campo, mas, digamos, esse campo é um protótipo para campos que aparecem na natureza. O campo de Higgs, com algumas modificações, vai ser um campo escalar, significa que a partícula associada ao bóson de Higgs vai ser uma partícula de spin zero associada a um campo escalar. Essa, até onde a gente sabe, é a única partícula elementar escalar.
pelo menos no modelo padrão, ela definitivamente é a única partícula escalar. Existem outras partículas não elementares que também são descritas por escalares, por exemplo, mesons de spin zero podem ser descritos por escalares, ou escalares reais, ou escalares complexos. E ontem a gente mencionou o exemplo de matéria condensada, né? Se você estuda propagação de fônons, você pode modelar isso tipicamente também em termos de campos escalares. Eu acabei não mencionando aqui, tá? Isso daqui é um campo escalar real, tá, pessoal? Então, o mapeio é um mapeamento entre pontos do espaço-tempo em números reais. Qual é o pseudo-escalar? Qual que é a diferença dele? O pseudo-escalar vai estar relacionado como ele transforma com relação à paridade, né? Então, tem a paridade invertida para o pseudo-escalar. Para um campo livre, você não vai ver essa diferença, basicamente. Isso vai afetar interações que você poderia incluir. Tá? Então, mas enfim, para a gente aqui, isso daqui vai ser essencialmente um toy model. Legal? Então, temos a lagrangiana. A partir da lagrangiana, a gente pode calcular a hamiltoniana. E eu vou calcular de fato a hamiltoniana, tá? Não a densidade hamiltoniana. Geralmente, quando a gente fala aqui, isso daqui é o que a gente costuma chamar de densidade lagrangiana. E a lagrangiana seria a integral em D3x da densidade lagrangiana. Você pode definir uma hamiltoniana como sendo a transformada de Legendre, ou seja, uma densidade hamiltoniana como sendo a transformação de Legendre é a densidade lagrangiana, mas eu já estou integrando em D3x de tal forma que o que eu tenho aqui, na verdade, vai ser a minha densidade hamiltoniana. Tá legal? Então, menos a lagrangiana, que a princípio depende de x e derivadas... depende de φ e derivadas de φ. Então, lagrangiana de Klein, né? E aqui, como uma transformada de Legendre, está implícito que π de x é definido como a derivada da lagrangiana com relação à velocidade generalizada, então no caso com relação à derivada de φ com relação a t, e está implícito que eu posso inverter essa relação de forma a escrever φ ponto em termos de π, tá legal? Essa seria uma complicação se a gente estivesse lidando com campos de calibre. O campo de calibre, a componente A0 do campo de calibre, ela não permite essa inversão aqui. E isso leva a um sistema vinculado, aí você tem que lidar com sistemas vinculados com um tratamento especial. É possível lidar? Sim, mas você tem que fazer alguns truques para poder lidar com essa não inversibilidade dessa relação da transformada de Legendre, né? Pois bem, utilizando a lagrangiana de Klein-Gordon, esse primeiro termo aqui da lagrangiana de Klein-Gordon, né, ele basicamente vai ser 1/2 de φ ponto ao quadrado menos o gradiente de φ ao quadrado, tá legal? Então, derivando a lagrangiana com relação a φ ponto, basicamente eu tenho o próprio φ ponto. E isso daqui é uma relação inversiva. Eu posso escrever φ ponto em termos de π. Tinha uma pergunta, Marcos? Eu sempre tive uma dúvida, não sei se existe uma ação relacionada a essa densidade de lagrangiana. Em unidades naturais, o campo escalar, tanto o campo eletromagnético, vai ter 1 sobre L, né? De forma que fica 1 sobre L a quarta. E a ação é adimensional. E se for em 2 mais 1 dimensões? O del não muda, né? Muda em geral, para campos bosônicos, pelo menos com uma dinâmica usual, derivadas segundas, a dimensão de massa de um campo bosônico vai ser d-2 sobre 2, e para um campo fermiônico vai ser d-3, né? Não, d-1 sobre 2, se eu não me engano. Tá?
Basicamente você obtém isso fixando a dimensão canônica do campo a partir do termo cinético. O dmi, o dmi vai ter sempre dimensão de massa, tá? Então, dimensão de massa ao quadrado. Então, a ideia aqui seria isso, né? Vamos fazer isso daqui em detalhe. Então, a dimensão de massa é 1 sobre L. Né? Dimensão de massa é 1 sobre L, isso. A ideia aqui seria, né? A ação vai ser em d dimensões. Uma ação seria integral em d dx de dφ ao quadrado, tá? Isso daqui tem que ser adimensionado. Então, dimensão de massa desse bicho aqui tem que ser igual a 0, tá? Eu sei que isso daqui é a dimensão de massa do meu elemento de volume, mais 2 vezes a dimensão de massa da derivada, mais 2 vezes a dimensão de massa do campo. Isso daqui tem que ser igual a 0. Agora, isso daqui tem dimensão de L ao quadrado. Comprimento, desculpa, L elevado a D, comprimento elevado a D. O que significa que a dimensão de massa é elevada a menos D. A dimensão de massa é igual a 1 sobre a dimensão de comprimento. Isso daqui vai dar menos D. A derivada, em qualquer dimensão, ela vai ter dimensão de massa 1. 1 sobre posição, né? Então, isso daqui é igual a 2, mais 2 vezes isso, igual a 0. Você resolve para φ, obtém aquela relação que eu escrevi, D menos 2 sobre 2. Você pode fazer a mesma brincadeira para um campo fermiônico. Um campo fermiônico, tipicamente, vem com um termo cinético de Dirac, que é campo, uma derivada é campo, e daqui você vai obter um fator 1 ao invés de 2, e aí você vai chegar então, para campos bosônicos, né? Tipicamente a gente tem D menos 2 sobre 2. Para campos fermiônicos, a gente tipicamente tem D menos 1 sobre 2. Legal? Estou falando tipicamente porque estou falando aqui de teorias com dinâmica usual, né? Se você tivesse uma teoria com um termo cinético de derivadas superiores, você pode alterar a dimensão de massa do seu campo. Se você tem alunos do Júlio aqui, né? Se você tiver um Elco, um spinor com dimensão de massa 1, ele vai ter dimensão de massa 1 porque o termo cinético, apesar de ser um termo cinético de um spinor, vem com derivada do spinor vezes derivada do spinor. Legal? Mas a contagem é sempre por aí. Tá? Então, mais alguma dúvida? Então, com base nessa relação, eu posso resolver φ ponto em termos de π, e substituindo isso nessa equação, inclusive substituindo isso dentro da minha lagrangiana, eu obtenho d3 x 1 meio de π x ao quadrado mais 1 meio de gradiente de x ao quadrado mais 1 meio de mφ de x ao quadrado. Tá legal? Então, vou escrever explicitamente aqui x. Obtenho algo assim. Ok? Escrevi a hamiltoniana explicitamente. Escrevi a lagrangiana explicitamente. Decompus o termo cinético numa parte temporal e parte espacial. E aí substituí derivada com relação ao tempo por π, pelo momento canonicamente conjugado. Ok? Então essa vai ser nossa hamiltoniana de Klein-Bora. E a partir daqui a ideia seria, o tratamento tradicional, né? Seria, você promove isso a operadores, estuda os parênteses de Poisson, quer dizer, antes de promover para operadores, né? Você calcula os parênteses de Poisson entre π e φ, e aí você vai promover isso para operadores, você vai promover os parênteses de Poisson para comutadores, e aí você desenvolve a álgebra a partir disso. O que a gente vai fazer vai ser um pouquinho diferente. Vamos fazer o seguinte, nossa estratégia vai ser, eu vou escrever φ de x igual a d3p sobre 2π ao cubo. O 2π ao cubo é só
um fator, uma convenção. Né? Eu costumo usar essa convenção em que o 2π ao cubo aparece na transformada de Fourier inversa. Tá legal? Fitil de t, p, exponencial de i, p vetor, x vetor. Legal? Basicamente uma representação de Fourier para o meu campo, né? Uma representação na parte espacial. Ok? Então essa daqui vai ser a transformada de Fourier do meu campo. Ok? Da mesma forma eu vou escrever π de x igual a uma integral em dp3, 2π ao cubo, π til de t, p exponencial de i, p vetor, x vetor. Outra coisa, né? Note que aqui a exponencial envolve somente as coordenadas espaciais, né? A parte espacial do que seria o quadrivetor posição e a parte espacial do que seria o quadrivetor momento. Tá? Ok? Então, vamos usar essa representação de Fourier e vamos aplicar essa representação de Fourier termo a termo na minha expressão. Ok? Vou fazer em detalhe somente o primeiro termo e aí só mostro o resultado dos outros. Né? Então, para o primeiro termo, eu tenho uma integral em dx de π ao quadrado, ok? Substituo a minha integral de Fourier. Isso daqui eu posso escrever como sendo uma integral em d3x, uma integral em d3 p 2π ao cubo, uma integral em d3 p' 2π ao cubo, π, né? π de t, p, π de t, p' exponencial de i, p mais p' x. Ok? Enfim, eu falei que ia fazer detalhe, mas também não está tão em detalhes assim, não está em detalhe nível a choque das. O que eu fiz aqui foi, eu estou introduzindo duas integrais, né? Porque como eu tenho um φ ao quadrado, no fundo o que eu estou substituindo quer dizer, eu tenho π ao quadrado, eu tenho π vezes π, e eu utilizo variáveis de integração diferentes em cada um deles para evitar conflito na integração, né? Como se fossem variáveis mudas, né? Eu posso usar o nome que eu quiser, então eu troco o nome para evitar conflito na integração. Legal? Então, coloquei esse termo aqui já de uma forma um pouco maliciosa, e o motivo pelo qual eu estou fazendo isso é o seguinte: essa integral aqui, ela não vai afetar nenhum desses termos, ela vai envolver somente essa exponencial. Então essa integral aqui, ela pode ser trazida direto para cá e eu posso realizar essa integração sobre x. Integrando sobre x, eu obtenho o quê? Essa integral. Vamos lembrar de uma expressão que é a seguinte: integral de d3x exponencial de i p vetor x. O que é isso? Isso é uma representação de uma delta de Dirac. Em especial uma representação com o fator 2π ao cubo. Tá legal? Ok? Então, bom, esse 2π aqui, apareceu que eu coloquei esse 2π aqui. Então eu vou usar isso aqui. Então o que eu tenho aqui vai ser, realizando essa integral, eu obtenho um 2π ao cubo integral de p mais p', tá? Eu posso escolher uma das duas variáveis e integrar sobre essas variáveis. Esse fator
2π ao cubo mata convenientemente o fator 2π ao cubo no elemento de volume. E isso daqui pode ser reescrito na forma. Então, daqui eu obtenho integral de d3 x πx ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a uma integral em d3 p de 2π ao cubo π de t menos p π de t mais p. Tá legal? Ok? Integrei sobre a delta na variável p' e obtive essa relação. Tá? Da mesma forma, o termo do gradiente. O termo do gradiente vai ser gradiente de φ de x ao quadrado. Isso daqui vira uma integral em d3 p 2π ao cubo p ou módulo de p ao quadrado φ de t menos p φ de t mais p. Ok? E da mesma forma, a integral do termo de massa, que seria φ quadrado simplesmente, vai ser integral em dp 2π ao cubo φ de t menos p φ de t mais. Tá legal? Eu falei termo de massa aqui e eu acabei de notar que eu esqueci de falar uma coisa anteriormente, né? Esse parâmetro m, ele vai ter dimensão, um parâmetro com dimensão de massa, tá? Por enquanto é só isso, uma constante que aparece ali que vai ter dimensão de massa quando a gente fala de unidades naturais. A gente vai ver mais pra frente que ele vai ter de fato uma interpretação de massa de uma partícula, tá? Então, eu tenho essas três relações. Essa relação aqui, esse p quadrado, ele vai surgir por conta do gradiente batendo na exponencial. Então, o gradiente batendo na exponencial vai descer um ip cada vez que o gradiente bater. Esse ip, a princípio, me daria menos p escalar p', só que aí eu integro em p', que vai virar menos p por conta da delta, vai virar um p quadrado, um sinal positivo mesmo. Ok? Bem, é o seguinte, vou deixar o oscilador harmônico quietinho ali por enquanto. Inclusive, se quiser posicionar a câmera numa posição que pegue os dois quadros aqui, que dá para focar só nesses dois aqui por um tempo. O motivo pelo qual eu fiz essa decomposição é que, agora, substituindo cada um dos termos na minha hamiltoniana de Klein-Gordon, eu essencialmente obtenho uma integração em d3 p sobre 2π ao cubo, 1/2 de π t menos p π t mais p, ok? Mais 1/2 de um certo ômega de p ao quadrado, φ de t menos p, φ de t mais p. Onde esse ômega vai ser a raiz de p ao quadrado mais m2. Legal? Essa é a definição do meu ômega. Tá? Então, estou substituindo isso aqui, agrupando alguns termos, blá blá blá, e chego nessa hamiltoniana. Bom, o que é essa hamiltoniana aí, né?
basicamente eu estou somando sobre um certo rótulo P, tem um vetor P que funciona como um rótulo no meu campo, e eu estou integrando sobre esse vetor P, que essencialmente significa uma soma contínua sobre esse rótulo, né? Só que se você focar somente em um valor do rótulo, o que você tem aqui nada mais é um oscilador harmônico com frequência ômega P, com frequência natural ômega P. Se eu não me engano, no lado direito nas integrais talvez esteja no X, nos P's e nos X. E lá também. Então, uma dúvida aqui é o seguinte, eu não sei se isso é relevante, mas a ordem dos menos dentro do pi que está na esquerda, do pt que está na esquerda, importa se a gente, no final da primeira integração, se a gente colocar o menos p no pi da direita, no pt da direita? Não, isso faz, né? Aqui eles são, a princípio, eles comutam, né? Entre si. Sim. É que eu não sabia, então. Mesmo sendo operadores, né? O operador com ele mesmo vai comutar, né? Então, não vai ser um problema. Pelo menos a tempos iguais, né? Mas é importante que tenha esse P, quer dizer, esse menos P e P. Tá? Daqui a pouco eu faço um comentário sobre isso. Bom, então, cada termo da minha integral, né, o meu integrando, ele corresponde a um oscilador harmônico. Então, para cada valor de P, para cada valor do vetor P, eu tenho, estou falando de valor, mas assim, para cada vetor P, eu tenho um oscilador harmônico. Então aqui, basicamente, eu posso aplicar uma estratégia semelhante ao que a gente fez ontem, em relação ao oscilador harmônico. Em particular, eu posso diretamente estudar relações, digamos, a evolução do meu operador φ para um dado vetor P. A equação de evolução vai ser a equação de Heisenberg, que é 1 sobre I, tomando H cortado igual a 1, tá? Φ de T menos P H. A equação de Heisenberg para o meu momento vai ter essa forma. Tá legal? A equação de Heisenberg no momento vai ter essa forma. E combinando essas duas equações, usando o que seria uma versão discreta, uma versão contínua dessa relação de comutação, então eu estou copiando aquilo que a gente faz no oscilador harmônico, né? No oscilador harmônico, x e p vai dar igual a i h cortado. No nosso caso, com h cortado igual a 1, x e p, computador de x e p é igual a i. Então, nesse caso aqui, o φ para um dado p desempenha o papel de x, e o π para um dado p desempenha o papel de p. Pzão, né? Então eu tenho φ π a princípio para valores diferentes, para vetores diferentes. Isso daqui é igual a i 2π ao cubo delta de p, eu não lembro se é mais ou menos, acho que é menos, p menos q. Tá legal? E daqui você, enfim, combinando tudo isso, você chega no que seria a equação de evolução do seu campo, para um dado modo de Fourier do seu campo. Então, para um dado valor de P, eu obtenho uma equação de evolução desse tipo aqui.
Legal? Ok? Então, obtém uma equação de evolução com essa estrutura. Tá? Aqui, a ideia seria a seguinte, tá? Aqui, esse delta aqui, só para pensar um pouquinho de novo no caso do oscilador, se ao invés de um oscilador, nós tivéssemos uma hamiltoniana descrevendo N osciladores, cada oscilador viria com um rótulo A, por exemplo. Teria uma soma sobre A, de XA, enfim, teria variáveis XA e PA, né? A relação de comutação seria XA PB igual a I delta AB. Ou seja, para cada par de variável conjugada, eu tenho uma delta de Kronecker AB. Tá? Como agora são variáveis contínuas, eu tenho uma delta de Dirac. Tá? E o fator de 2π ele aparece como um fator de normalização que é necessário, porque em geral a gente integra sobre dp3 sobre 2π ao cubo. Legal? Então, essa seria a versão contínua da minha delta no espaço de Fourier. Tá legal? Então, nesse ponto aqui, essa seria a equação de movimento para o meu oscilador com rótulo P, com momento P, com essa variável de Fourier P. Eu posso resolver essa equação. Mudou? Será que está um Q ali? Você passou por mudando de espaço? Aqui? É. Ah, não, então, aqui a ideia seria, né? Eu tenho, por exemplo, o caso do oscilador seria XA PB. Isso daqui igual a IH cortado delta AB. Tá? A e B. Então, a princípio, abrindo a possibilidade para duas variáveis diferentes, né? Aqui, então, o P e Q seriam dois modos diferentes. Então, se o P for diferente de Q, eles simplesmente comutam. Se o P for igual a Q, eles não comutam, em particular da delta, né? Você não tem nenhuma relação com o espaço, você está deixando o espaço de fase, espaço de configuração. Não, aqui o P e o Q aqui fazem o papel do A e do B. Seriam diferentes rótulos seriam diferentes rótulos contínuos, né? Aqui são rótulos discretos, aqui são rótulos contínuos. Tá? Então, com base nisso, eu posso resolver a minha equação. Aqui a ideia é, né, eu tenho basicamente uma equação ordinária de segunda ordem para um dado vetor P. Para cada vetor P, eu tenho uma equação ordinária de segunda ordem. Então, a solução vai ser... Eu tenho uma solução do tipo 1 sobre raiz de 2 ômega P. Aqui eu estou copiando a nossa solução aqui, tá? H cortado é igual a 1. Tenho 2 ômega aqui embaixo. E o M, no nosso caso, seria o M igual a 0. Não tem nenhum M aqui na frente do meu termo momento ao quadrado. Tá? Então, eu estou copiando essa mesma estrutura. Enfim, é só um fator de normalização que é conveniente. Tá? Você pode fazer sem esse fator de normalização, só que aí você vai ter que carregar alguns fatores a mais em outros pontos da conta, mas a física é a mesma. E aí, a solução vai ser um certo operador A, que depende do meu vetor P. Então, para cada vetor P, eu tenho um operador A. Exponencial de menos I ômega de P, T, mais um operador A dagger, isso daqui, e fecho parênteses para o LaTeX poder compilar. O que eu coloco dentro daquele parênteses ali? Esse parênteses aqui. O Rafael
Rafael coloca menos P, então vamos confiar no Rafael. O motivo de colocar o menos P é o seguinte, eu tenho um campo real, tá? Eu tenho um campo de Klein-Gordon real, que em termos de operadores significa que eu tenho um campo hermitiano. Então, φ de x é igual a φ dagger de x. Tá legal? Como que essa condição, aqui é o φ-til, né? Então aqui é tudo φ-til, eu provavelmente estou esquecendo um monte de til aqui no meio do caminho. Então, tudo aqui no espaço de Fourier é til, tá pessoal? Então, φ-til e assim por diante. Como que essa condição se traduz a uma condição no espaço de Fourier? No espaço de Fourier, você tem φ-til dagger de t p é igual a φ-til de t menos p. Tá legal? Por causa de transformada de Fourier. Em geral, se você tem uma transformada de Fourier de uma função, então se você quiser transformar de Fourier de uma função, 2π, f-til de k, exponencial de kx. Se a sua função for real, então f estrela de k tem que ser igual a f de menos k, f-til de menos k. Já você pode mostrar isso para a transformada de Fourier. A versão operatorial vai ser aquela ali, com dagger indo em π de menos p. A mesma coisa vai valer para o momento, tá? Para o π. Então, esse sinal de menos aqui vai ser necessário para garantir essa condição aqui. Tá legal? Então, a princípio, você poderia colocar um B de P aqui, aí você impõe aquilo, você chega à conclusão de que o B teria que ser a dagger de menos P. Tá? Então, isso aqui vai ser um menos P. Então, não é só porque o Rafael falou. Ok. Então, tendo esse resultado, você pode agora utilizar, por exemplo, você poderia inverter essa relação A em termos de φ e π, ou então você poderia, um outro caminho, né, que é inclusive o caminho que eu fiz nas notas, ao invés de passar por essa etapa, você simplesmente olha, beleza, é um conjunto de osciladores, então esse φ tem que satisfazer uma equação desse tipo, e eu vou impor uma relação de comutação diretamente em termos do meu A e a dagger. E aí você mostra que tudo isso é consistente com essa história aqui. Então a minha relação de comutação para o A e a dagger vai ser A de P, a dagger de Q igual a 2π ao cubo delta de Q menos, bom, aqui no caso tanto faz, mas eu vou escrever delta de P menos Q. Delta de P menos Q. Legal? Então essa é uma relação similar a essa relação, cadê? Bom, não escrevi a relação de comutação de A e a dagger, mas seria A e a dagger igual a 1, ou igual a... igual a 1, né? No caso do oscilador harmônico que a gente fez ontem. Então, se você tivesse vários osciladores, teriam um AI a dagger J igual a delta de J. Aqui, isso aqui é o equivalente de delta de J com rótulos contínuos, né? Então, essa é uma identidade no espaço funcional. Então, você pode ou postular essa relação diretamente, ou utiliza esse postulado aqui, resolve essa equação e você mostra que isso é consistente com isso. Legal? Pois bem. Daqui o resto da história é mais ou menos o mesmo, tá? A gente pode
utilizar a expressão para φ ponto e calcular o π ponto como sendo a derivada de φ. Desculpa, pode utilizar a expressão do φ til para calcular o π til como sendo a derivada de φ em relação a t, que vem das equações de Heisenberg, por exemplo. Legal? Isso daqui vai dar uma expressão para o meu φ til de t igual a menos i raiz de ômega p sobre 2 a de p exponencial de menos i ômega p t mais, ou menos, né? Menos a Dagger de menos p exponencial de mais i ômega p t. Tá legal? Na verdade, essa expressão aqui ela seria necessária se a partir daqui você quiser mostrar essa relação. Tá? Então, você precisa inverter e utilizar para poder. Você precisa daquela expressão para poder inverter A em termos de φ. Né? Bom, então isso me dá uma expressão para o meu momento. Com base nessa expressão, eu posso substituir o π til e o φ til na minha hamiltoniana de Klein-Gordon, e fazendo isso eu obtenho, bom, tem algumas continhas aqui no meio do caminho, né? Mas fazendo isso eu obtenho a hamiltoniana de Klein-Gordon é igual a integral d3 p 2π ao cubo ômega de p sobre 2 a Dagger p a p mais a de p a Dagger p. Ok? Legal? Tem algumas continhas daqui para cá, mas enfim, dá para mostrar sem maiores problemas. A gente vai ter que usar as relações de comutação algumas vezes e tudo mais, mas enfim. Tá. Claro que A comuta com o próprio A e a Dagger também comuta com o próprio A Dagger. Legal? Isso vai ter que ser usado no meio do caminho. Bom, então esse é um resultado importante que a gente quer manter em mente aqui. Legal? Temos uma hamiltoniana no meu campo de Klein-Gordon em termos de operadores A e a Dagger, que são os operadores de criação e aniquilação. Né? A gente vai interpretar como operador de criação e aniquilação. Tá legal. Isso daqui, uma forma parecida com essa expressão, foi algo que a gente derivou no caso do oscilador harmônico, mas a gente fez um passo a mais no caso do oscilador harmônico. Né? No caso do oscilador harmônico, a hamiltoniana envolve em termo a Dagger A mais meio. Então a gente pode tentar fazer esse mesmo passo aqui. Então se você usa a relação de comutação de A e a Dagger, isso daqui você pode escrever como sendo integral de d3 p 2π ao cubo ômega de p a Dagger de p a de p, e aí eu vou comutar isso daqui para ficar, quer dizer, eu tirei o meio porque eu comutei isso daqui para colocar o a Dagger na frente do a. Mas ao fazer isso eu tenho que incluir um termo para descontar o comutador, né? E aí esse termo eu vou chamar de H0. Tá legal? Então, essa vai ser a fórmula da nossa hamiltoniana de Klein-Gordon, onde esse H0 é igual a 1 meio. Então tá aqui o nosso 1 meio. Quer dizer, o nosso 1 meio aqui. Mas ele vem com uma integral em D3 P sobre 2π ao cubo, que é essa integral aqui. Ele vem com um ômega do vetor P,
que é o vetor que está aqui, o fator meio está aqui na frente já. E ele naturalmente vem com um comutador desses caras, porque isso aqui veio de um comutador, né? Eu estou reescrevendo, o que eu vou fazer aqui eu reescrevo isso como a dagger A mais o comutador de A com a dagger, né? Ok? Só que aqui é o comutador avaliado em P e P. Isso daqui é o comutador de P, Q. Que vai dar uma delta de P menos Q. Comutador de P com P vai dar uma delta de 0. Isso daqui vezes 2π ao cubo delta de 0. E aí? Fodeu, né? Aí a coisa começou a ficar complicada. Então esse vai ser, se vocês nunca encontraram na vida, esse é o primeiro infinito que a gente se depara em teoria quântica de campos. Tá? Esse infinito é um infinito, na verdade é infinito vezes infinito. Não é só infinito, é infinito vezes infinito. Por que é um infinito vezes infinito? Isso daqui eu posso reescrever como sendo o volume de um espaço R3. Tá? Basicamente eu vou usar aqui delta de P é igual a integral em D3P exponencial de IPx, e aí eu tomo P igual a 0, delta de 0 é igual a integral em D3x. Então isso daqui nada mais é do que o volume do R3. Então, para volume infinito, isso dá infinito. Legal? Aí eu poderia pensar, ok, beleza, já que isso é um volume, eu vou definir uma densidade de energia que é hamiltoniana sobre volume. Será que isso resolve os problemas? Não. Porque essa integral, ela também diverge. Se você olhar para essa integral, eu vou bagunçar um pouquinho aqui a história, mas vamos lá. Se você olhar para aquela integral, o que eu tenho ali é uma integral em dp3 de 2π ao cubo de raiz de p quadrado mais n ao quadrado. Legal? Vamos olhar para a estrutura de P suficientemente grande dessa integral. Primeiro eu posso integrar a parte angular, tá? Ao integrar a parte angular, vou ter um fator numérico, mas ainda vou ter uma integral, uma variável radial, que é o módulo de P quadrado, que vem do jacobiano. E aí isso daqui, para P suficientemente grande, eu posso desprezar o N para me dar mais um módulo de P. Tá? Então eu estou pensando aqui num regime suficientemente grande. Para P suficientemente grande. Isso daqui, no fundo, vai me dar um lambda quarta. Né? A ideia é, eu tenho uma integral imprópria, eu regularizo essa integral com um termo do tipo um regulador, um lambda. Então eu vou parametrizar o comportamento para P grande em termos desse lambda. Então, na verdade, falei que era infinito ao quadrado, na verdade é infinito a quinta. Esse lambda vai para o infinito, então vai dar para um infinito a quarta. Tá legal? Então esse negócio é infinito pra caramba. Não é pouco infinito não. Esse infinito tem uma natureza ultravioleta, de momento grande. Tá legal? Esse infinito tem uma natureza infravermelha, distância grande. Tá legal? Mas enfim, é infinito. Esse infinito tem consequências legais se você considerar teoria quântica de campos com fronteiras, tá? Isso daí vai dar origem, a regularização e o tratamento adequado disso é o que dá origem à força de Casimir entre placas, quando você coloca campos com fronteiras. Tá legal? Mas a gente está considerando aqui uma situação em que... Ih, rapaz! Apaguei o celular. Eu te deixei aqui, quietinho, enquanto isso. Vou voltar para cá para ver. Enfim, temos um infinito e esse não é o primeiro infinito que a gente vai se deparar em teoria quântica de campos. Na verdade, esse é um dos infinitos mais fáceis de lidar em teoria quântica de campos. Para lidar com ele, a gente usa o seguinte. Fisicamente, a gente não mede energia, a gente consegue medir somente diferença de energia. Tá legal? Se eu consigo medir diferença de energias,
eu vou definir aquilo que seria a minha hamiltoniana física como sendo a hamiltoniana de Klein-Gordon menos esse termo que eu estou chamando de H0. Consequentemente, aquilo que eu vou chamar de hamiltoniana física vai ser simplesmente uma integral em d3p 2π ao cubo ômega de p a dagger de p a de p. Tá legal? Simples assim. Eu poderia ter feito isso de outra forma. Eu poderia ter partido de uma Lagrangiana de Klein-Gordon envolvendo um termo extra na minha Lagrangiana de Klein-Gordon. Eu poderia adicionar um termo constante na minha Lagrangiana de Klein-Gordon. Tá legal? Se eu carrego esse termo de constante, bom, ele é um termo constante, que significa que ele não afeta a dinâmica de nada. Eu posso carregar esse termo constante comigo e utilizar esse termo constante justamente para matar esse termo aqui. Legal? Essa seria uma espécie de renormalização da minha Lagrangiana de Klein-Gordon. Tá? Então, assim, simples assim, removemos o primeiro infinito e agora temos uma hamiltoniana a princípio finita. Tá legal? Pode repetir, por favor, essa parte? Qual delas? Essa última parte que mudou o infinito. Tá, a ideia aqui é a seguinte. Eu tenho uma hamiltoniana infinita. O espectro da hamiltoniana supostamente me dá nível de energia. Tá legal? Só que fisicamente eu não consigo medir nível de energia. Eu consigo medir somente diferença entre níveis de energia. Então eu tenho a liberdade de subtrair um termo arbitrário da minha hamiltoniana. E eu faço isso basicamente subtraindo aquele termo potencialmente complicado. Tá? Então, esse é o caminho. Tá? Isso geralmente leva ao nome de subtrair a energia do vácuo. Tá? Esse termo aqui, a ideia seria, né? No caso do oscilador harmônico, esse 1/2 ele corresponde à energia do vácuo. A energia do estado fundamental, né? No caso do oscilador harmônico, é 1/2 H cortado ômega. O que eu tenho aqui são infinitos osciladores harmônicos. Se eu tivesse, bom, quando eu tenho, a gente viu ontem, né? Um oscilador harmônico vai trazer o 1/2 H cortado ômega. Se eu faço a conta com 2 osciladores harmônicos, eu tenho 2 vezes 1/2 de H cortado ômega. Se eu faço com N osciladores harmônicos, eu tenho N vezes 1/2 de H cortado ômega. Aqui eu tenho infinitos osciladores harmônicos, então eu tenho um infinito. Então, basicamente é daí que vem, fisicamente é daí que vem o meu infinito. Tá legal? Tá legal. Então, feito isso, o resto da história é mais ou menos seguir aquilo que a gente fez com o oscilador harmônico na aula de ontem, o que significa, você pode calcular uma relação de comutação entre a dagger e a hamiltoniana, essa nova hamiltoniana agora, né? Isso vai me dar menos a dagger, e isso vai levar à interpretação de operador aniquilação. Da mesma forma que a gente fez ontem, né? Você define um problema de autovalores e você mostra que o estado A atuando num autovetor também vai ser um autovetor, só que com autovalor reduzido. Mesma história de ontem. A relação de comutação entre a dagger e H vai ser mais a dagger P, o que leva à interpretação de operador criação. Mesma história. Dado um autoestado, eu atuo com a dagger nesse autoestado. Esse autoestado, esse novo autoestado, também vai ser um autoestado da hamiltoniana, só que com alto valor deslocado para cima, uma certa quantidade ômega no caso, né? Então a ideia aqui é, o que esse cara vai fazer vai ser, ele vai pegar um estado com alto valor, um certo alto valor específico, e vai levar para um estado alto valor menos ômega. Tá? Mesma história aqui, né? Ele desloca, na verdade, bom, é basicamente isso mesmo. Na verdade, eu acho que ontem faltou, quer dizer, aqui faltou um menos H cortado ômega A, e aqui mais H cortado ômega A. Tá?
Só que o H cortado nosso é igual a 1, nesse caso aqui, então basicamente eu tenho o ômega. O operador criação ele vai pegar um certo alto valor, vai levar para o alto valor mais ômega P. E aí, mesma história de ontem. Se você está abaixando o nível de energia, você vai chegar numa situação em que você vai ter um nível de energia negativo. Só que isso contradiz a forma da Hamiltoniana, que é positivo definida, porque ela está escrita na forma de ADH. Se a Hamiltoniana é positiva, ou pelo menos não negativa, né, nesse caso, vai ser não negativa, o modo zero dela vai ter o valor zero. Se a Hamiltoniana é negativa, então deve existir um estado de vácuo, tal que A, para qualquer valor de P, batendo nesse estado de vácuo, dá um vetor nulo. Tá legal? E aí, tendo o estado de vácuo, eu posso construir, por exemplo, um estado P como sendo a Dagger batendo em P. Tá legal? Esse estado aqui, se você olhar para o problema de autovalores dele, você vai chegar à conclusão de que o alto valor da Hamiltoniana, que eu vou chamar de EP aqui, vai ser igual a ômega, tá? Que por sua vez é igual a raiz de P quadrado mais M2. Tá legal? Isso vem de onde? Vem do fato de que essa definição do meu operador, quer dizer, essa definição do meu estado de vácuo, ela vai implicar que a Hamiltoniana batendo no estado de vácuo, quando a Hamiltoniana bate no estado de vácuo, basicamente vai ser o A zero, o A que vai bater no meu estado de vácuo, certo? Então isso vai me dar zero. Só que zero eu posso escrever como sendo zero vezes vetor nulo. Legal? Isso significa que o alto valor correspondente a esse estado vai ser igual a zero. Só que agora, esse estado aqui, ele foi obtido a partir da atuação desse cara. Esse cara vai ter alto valor zero mais ômega. Então, alto valor ômega. Só que o que é isso aqui, pessoal? Raiz quadrada de P quadrado mais N2. Energia Relação de dispersão ou energia de uma partícula relativística de massa M. Legal? Ou seja, o que esse estado aqui descreve é uma partícula relativística com momentum P momentum P e massa M. Tá legal? Então, isso daqui define o estado de uma partícula. Por isso que a gente diz que o campo contém dentro dele operadores de criação de partícula, de aniquilação de partícula. Legal? Isso daqui eu estou contando a história de um ponto de vista de teoria quântica de campos relativística. Tá? Se você faz isso numa teoria quântica de campos não relativística, você vai ter, por exemplo, uma partícula não relativística no fônon sendo criado a partir desse operador de criação. Tá legal? Se você atua várias vezes com um operador de criação, você vai chegar num estado de multipartículas. Tá legal? Em especial, a gente pode definir, digamos, um estado, vou chamar aqui estado de multipartículas. Por exemplo, um estado P1, e aí eu vou colocar aqui P1M para fazer uma menção explícita à massa dessa partícula,
N1. Bom, não vou colocar o N1, desculpa. Como todos eles têm a mesma massa, estou considerando um campo. Só um instante. Se estou considerando só um campo, vou colocar um parâmetro, não vou colocar o N explicitamente. Vou colocar P1, N1, P2, N2 e assim por diante, até um P N, N, tem um cat desse tipo. Isso daqui vai ser a dagger de P1 elevado a N1 sobre N1 fatorial, a dagger de P N elevado a N, né? Nzão sobre Nzão fatorial, tudo isso batendo no meu cat correspondente ao estado de vácuo. Se você olhar para o alto estado desse cara, desculpa, o alto valor desse cara, isso daqui vai dar um certo alto valor E, N1 vezes raiz quadrada de P1 P1 vetor ao quadrado, mais N ao quadrado, mais blá blá blá, N raiz quadrada de Pn, mais N ao quadrado. Enfim, uma soma de... No fundo, isso é a energia total no sistema com N1 mais N2 mais Nn partículas relativísticas de massa n. A princípio, você poderia ter dois campos diferentes, com parâmetros de massa diferentes. Aí aqui você colocaria também um rótulo associado à massa para cada um dos operadores de criação. Cada operador de criação vai ter um parâmetro de massa específico. Você poderia ter outros números quânticos, spin, isospin, cor e assim por diante. Tudo isso você colocaria aqui de informação no seu cat, né? Kelvin, desculpa. Ali no computador com operador de aniquilação em H também então tem um ômega, professor. Como é que é? Ali. Ali também tem um ômega, obrigado. Deixa eu só ver se tem mesmo, eu não sei se no outro também tinha. Tem sim. Então, isso daqui vai ser menos ômega P, A de P. Aproveitando o sinal é esse mesmo? Esse aqui? Esse aqui sim. Ele tem que diminuir o alto valor. Aquele sinal menos ali é o que produz essa redução do alto valor. Ah, não, aqui está diferente do outro computador. Ah, tá, peraí. Algum dos dois está com a ordem errada. Deixa eu ver qual está com a ordem errada. Não, está a segunda luz. A segunda lousa está com a ordem errada? Exatamente. Então, obrigado. Então, isso aqui, né, pessoal? Aqui seria a computador da Hamiltoniana com operador. E aqui é Hamiltoniana com a data. Claro que você poderia escrever na outra ordem também, mas aí você inverte o sinal, né? Então, obrigado pela correção ali. Legal? Quem estiver assistindo online, veja aí, né? Bom, então essa é a ideia de um estado de multipartículas. Só para finalizar a nossa discussão de quantização canônica do campo escalar, vamos voltar para o estado do espaço de posições agora, tá legal? A gente fez tudo no espaço de momento. Se você substitui aquela expressão que a gente obteve, lembra, né? A gente partiu de um φ de x, a gente escreveu esse φ de x em termos de uma representação de Fourier, e aí a gente determinou os modos de Fourier em termos de A e a dagger, e aí você pode fazer o caminho inverso agora e reconstruir o φ de x. Legal? Ao reconstruir o φ de x, você obtém uma integral em B3 P
2π ao cubo, 1 sobre raiz de 2 ômega de P, A de P, exponencial de menos I, P escalar X. Agora aqui eu tenho quadrivetores, tá pessoal? Eu tenho aqui, são quadrivetores agora. Mais a Dagger, exponencial de mais I, P escalar X. E aí? Quem que entra aqui agora? Mais P ou menos P? Menos P. Não. Agora vai entrar mais P. Legal? Porque para poder colocar nessa forma aqui como exponencial, nessa forma covariante, eu tive que fazer uma mudança P1 para menos P, e aí altera o argumento ali. Legal? Então, aqui vai virar uma exponencial de P mesmo. Se você fizer isso com cuidado, dá para se convencer de que de fato é o caso. Da mesma forma, se você agora calcula o π de x, isso daqui vai dar, agora eu acho que vai dar menos i, né? Provavelmente. Pô, errei legal aqui nas minhas notas. Aqui vai dar menos i, raiz de ômega p sobre 2, a de p, exponencial de menos i, p, x, mais, menos, né? A de p, exponencial de mais i, px, fecha parênteses. Aqui lembrando, né? Px, no fundo é Pmi, Xmi, que é igual a P0, X0 menos P vetor, X vetor, que também é igual a ômega de P, X0 menos 1. Legal? E essas expressões aqui, elas são válidas on shell, né? Então isso daqui vai ser válido. Estou introduzindo um termo novo, né? Que é na camada de massa, onde P0 é igual a raiz de P2 mais M2. Então, eu estou escrevendo nessa forma covariante, mas P0 está determinado por aquela expressão ali. Legal, pessoal? Quer dizer, pelo menos isso aqui está na forma covariante. Né? O campo, como todo, não está numa forma explicitamente covariante, embora dê para você colocar numa forma explicitamente covariante, trocando isso daqui para uma integral quadridimensional, e aí vai aparecer uma delta de p quadrado menos n quadrado vezes θ de P0. Legal? θ é revisante. Com base nisso... Sempre tive dúvidas sobre essa relação da camada de massa. Pode explicar de novo, por favor? Camada de massa, bom, o on-shell ou camada de massa é simplesmente uma nomenclatura, né? Mas no fundo eu estou impondo essa relação, porque essa relação é o que garante que isso daqui vai ser solução da equação de movimento. Ok. Tá? E a equação de movimento vai ser, num espaço de Fourier, né? Vai ser p quadrado menos m quadrado igual a zero. Ela vai implicar isso, né? Então, isso daí é o que impõe que é uma solução de fato. Tá? E, por fim, se você agora utilizar essas relações aqui, você pode mostrar que φ de tx, π de ty, e aqui eu estou decompondo parte temporal e parte espacial, porque eu quero enfatizar que é uma relação de comutação a tempos iguais, tá? Avaliado no mesmo instante de tempo, as duas entradas. Isso daqui você pode mostrar que é igual a I vezes delta de x menos ômega. Legal? E as relações de comutação envolvendo φ com φ a tempos iguais. Opa, φ com φ. A tempos iguais. E também a relação de comutação envolvendo π com π a tempos iguais. Ambos comutadores
se anulam, né? Esse seria o ponto de partida se a gente tivesse feito o caminho tradicional, de a menos desse I aqui, isso é o que você obtém com parente de Poisson, e aí você iria postular essas relações de comutação e faria o caminho inverso daquilo que a gente fez. Legal? Essas relações aqui, elas são importantes para algumas coisas que aparecerão depois, tá, pessoal? Então, vamos manter isso aqui em mente. Agora não precisamos mais do oscilador harmônico. Deixa eu entrar, a gente tem mais 20 minutos. Vou começar uma introdução a funções de correlação. E aí na aula que vem, a gente de fato começa a olhar para funções de correlação e construir o funcional gerador. Bom, então, vamos começar a falar de funções de correlação. Na verdade, um título alternativo para esse curso poderia ser Como Calcular Funções de Correlação. Isso é o que a gente vai fazer daqui para frente, basicamente. Bom, funções de correlação são objetos centrais da teoria quantitativa. Legal? Que são, né? Em geral, funções de correlação são definidas pelo valor esperado no vácuo ou seja, pego um ket vácuo, um bra vácuo e no meio disso eu vou colocar alguma coisa, né? O valor esperado no vácuo vai ser, em geral, algo sanduichado por bracket do vácuo. Legal? Valor esperado no vácuo e um produto de campos. Legal? A gente vai trabalhar nesse curso basicamente com um produto de campos avaliados em pontos distintos, tá? Mas a princípio você pode definir funções de correlação de produto de campos em pontos iguais também. Isso seriam, quando você tem um produto de campos elevado ao quadrado, por exemplo, quer dizer, campo elevado ao quadrado ou uma composição de campos, né? Isso a gente chama de operadores compostos em teoria quântica de campos. Lidar com o operador composto envolve algumas complicações adicionais que a gente não vai lidar nesse curso, tá? Então a gente vai focar no caso mais simples de produto de campos avaliados em pontos distintos, tá? Essa é a definição técnica do que é uma função de correlação, valor esperado no vácuo de um produto de campos. A importância disso, quer dizer, o significado de uma função de correlação seria o seguinte: digamos que você tem um sistema e você quer olhar propriedades em diferentes pontos desse sistema e pensar e analisar como flutuações quânticas ou estatísticas em diferentes pontos estão relacionadas entre si. Essa é uma visão vaga, nada precisa do que é a função de correlação.
E eu não sei se tem uma definição assim, mais geral do que seria dessa interpretação que é válida em todos os casos. Então, para tentar entender fisicamente o que de fato significa uma função de correlação, vamos tentar olhar para alguns exemplos um pouquinho mais palatáveis, né? Onde dá para atribuir algum significado físico. Tá? Então, a ideia é que uma função de correlação ela vai estar conectada, ela permite conectar teoria quântica de campos com quantidades mensuráveis, essencialmente. Então, a ideia aqui vai ser conexão entre campos e quantidades mensuráveis. Até agora a gente está falando de campo, quantização de campo, operador campo, relação de comutação de campo, blá 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 blá. Mas como que a gente mede esse troço, né? Por exemplo, vamos voltar aqui, embora eu tenha enfatizado na primeira aula que teoria quântica de campos não é igual à física de partículas, vamos voltar à boa e velha física de partículas. Por exemplo, na física de partículas, o que você mede de fato na física de partículas? Na física de partículas você vai medir taxas de decaimento, seção de choque, quantidades desse tipo. Na física de partículas a gente olha para seção de choque, taxa de decaimento, e coisas dessa categoria, né? E tudo isso envolve, na física de partículas, de alguma forma, processos de espalhamento. Esse é o caminho para estudar a física de partículas de um ponto de vista experimental. Você constrói um acelerador, você prepara um conjunto de partículas, você colide esse conjunto de partículas com outro conjunto, ou com um alvo fixo, ou algo assim, e a partir do padrão de espalhamento você extrai essas quantidades, seção de choque, taxa de decaimento. Como se faz isso na prática? Sei lá, pergunte para um experimental. Uma mágica envolvida no meio do caminho aí, mas isso não nos diz respeito aqui nesse curso de física teórica. Legal? Então, mas enfim, esse é o caminho. Então, a ideia seria, né, um processo de espalhamento em geral vai ser caracterizado por você tem um certo estado inicial, geralmente chamado de estado in, que você vai assumir que é um estado assintótico dado por partículas livres em t igual a menos infinito, tá legal? Então você tem um estado inicial em t igual a menos infinito, isso é aquilo que você prepara. Aquilo que você mede vai ser um estado final, que geralmente chama de estado out, que também vai ser um conjunto de partículas livres, um estado out, num regime t indo para mais infinito. Você prepara isso e você mede isso. Então, você tem um conjunto de partículas que você conhece as propriedades iniciais, sabe-se lá qual é a mágica que um experimental faz para conhecer essas partículas, essas propriedades iniciais. Alguma coisa muito doida vai acontecer aqui no meio e você não tem acesso direto àquilo que está acontecendo ali no meio, no regime de interação. Então aqui você tem um regime onde interações são relevantes. Aqui a gente tem regime de partículas livres, né? Partículas livres, a gente vai detectar no final aquilo que seriam partículas livres também.
Claro que para detectar a partícula a gente vai ter que interagir com ela, mas ainda assim a gente vai ter estados associados a partículas livres no estado final. E alguma coisa vai sair daqui e os experimentais fazem as mágicas deles lá para poder detectar essas coisas. Legal? E a partir desse padrão de espalhamento você consegue reconstruir essas quantidades. Tá? Mas o que interessa para você reconstruir essas quantidades vai ser aquilo que a gente chama de matriz de espalhamento. Também conhecida como matriz S. Legal? A matriz S, por sua vez, vai ser definida, um elemento de matriz S, S alfa beta, vai ser a amplitude de transição do estado alfa para um estado beta, do estado inicial para um estado final. Ou seja, qual é a amplitude de probabilidade de eu achar esse estado dentro desse? Ou, quer dizer, esse estado dentro desse, né? Então, basicamente, estamos medindo o overlap desses dois estados. E isso me dá a matriz S. Então, até aqui, digamos, suponha que você consegue controle sobre aquilo que você está construindo e que você consegue a informação sobre aquilo que você está medindo. Isso significa que você consegue construir o seu estado alfa e construir o seu estado beta. E aí, tendo esses estados, você calcula esse produto interno e te dá um elemento de matriz S. Não teve campo nenhum nessa história. Só tem partículas com estados bem definidos. Tá? A conexão entre a matriz S e teoria de campos, ela é feita pela... Então, daqui para cá, então daqui para a teoria de campos, tem algo chamado fórmula de redução LSZ. Legal? A fórmula de redução de LSZ, fórmula de redução LSZ. Essa fórmula ela vai dizer o seguinte: S alfa beta. Então aqui eu estou supondo que, suponha que eu tenha no estado in N partículas e no estado out eu tenho M partículas. Tá legal? Vamos supor todas as partículas escalares, só por simplicidade, mas eventualmente com massas diferentes. A fórmula de redução ela vai ser algo do tipo I Z elevado a menos meio N mais M. Esse Z vai estar associado a um fator de renormalização, tá? Mas por hora não vamos nos preocupar com ele. Isso daqui vezes uma integral num conjunto de variáveis de 1 até mzão D4 y vezes integral num conjunto de variáveis D4 x, tá legal? Vezes, então tudo isso aqui dentro da integral agora, tá pessoal? Exponencial de I soma em I, então soma em J de 1 até mzão, P, F, J, Y, J, tá? Menos soma de J indo de 1 até Nzão, P, I, J, X, J, tá? Aqui a ideia é, os PIs são os conjuntos de quadrimomento iniciais, os PFs, conjunto de quadrimomento finais. Isso daqui vezes da Lambertiana da variável x1, massa 1, digamos,
inicial ao quadrado, blá, 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 D'Alembertiano da variável ym, massa m final, porque as partículas que entram não necessariamente são as partículas que saem, né? Elas podem trocar de espécie, podem entrar com certa massa e sair com certa massa. O que vai ser importante aqui é a conservação de momento total, legal? De quadro e momento. Isso tudo, quer dizer, esse cara aqui atuando nesse bicho aqui. T, φ, x1, blá blá blá, φ de y, n, valor esperado no vácuo. Legal? Bom, uma fórmula bem feinha, né? Mas o que ela diz aqui é, esse fator aqui não vai interessar pra gente agora. Eu estou integrando um conjunto de variáveis, tem esse conjunto de ondas planas, um operador de Klein-Gordon para cada partícula, essencialmente inicial e final. E esse operador de Klein-Gordon está batendo nessa função de n pontos. Tá? Essa função de n pontos, olha a cara dela. Ela no fundo envolve um produto de campos e está sanduichada por valor esperado no vácuo. Tem aquele t ali na frente, que é o operador de ordenamento temporal, a gente vai falar dele depois, mas no fundo ele vai ser um operador que vai garantir uma certa cronologia no ordenamento dos campos. Mas o que importa aqui tem um conjunto de campos sendo multiplicados, sanduichado pelo vácuo, né, pelo estado de vácuo. Isso daqui vai ser uma função de correlação de n pontos. Tá legal? Bom, então, como a gente pode ver aqui, né? A matriz S é aquilo que permite conectar teoria com o experimento. Por sua vez, para determinar a matriz S, você precisa calcular esse objeto aqui, precisa determinar esse objeto. Então, a função de correlação, no fundo, é o ingrediente básico para você conectar teoria de campos com experimentos de espalhamento. Tá legal? Isso daqui sugere uma espécie... A matriz S, no fundo, é uma amplitude de probabilidade de transição. Então, isso sugere que esse cara aqui está relacionado com uma amplitude de probabilidade de transição. Mas, sim, tomem cuidado com essa interpretação. Tá? Não é tão limpa assim. Isso aqui, sim. O S, sim. O S está associado a uma amplitude de probabilidade. Mas esse cara aqui, tome cuidado com isso. Mas, enfim, é um objeto que aparece como ingrediente para você calcular uma amplitude de transição. Tá? Isso não se reduz, isso não está restrito ao processo de espalhamento. Na verdade, qualquer quantidade mensurável que você vai calcular a partir de teoria quântica de campos vai envolver de alguma forma uma função de correlação. Tá? Por exemplo, se você quiser estudar o espectro de uma teoria de campos, espectro de partículas, ou entender quais são... Enfim, entender quais são as partículas numa dada teoria de campos, né? Isso vai envolver uma função de correlação. Pode ser uma função de correlação de campos ou de operadores compostos. Legal? Se você vai para a física estatística, olha para o modelo ferromagnético nessa linguagem de teoria quântica de campos. A função de correlação vai ser mais ou menos uma medida do ordenamento do sistema, como diferentes regiões do sistema estão relacionadas entre si, diferentes parâmetros de ordem em cada uma delas. Estudo de transições de fase vai ser extraído a partir de propriedades de função de correlação. Enfim, tudo que a gente quer calcular em teoria quântica de campos envolve de alguma forma função de correlação. Então, no fim do dia, isso é o cara que a gente precisa. Função de correlação é aquilo que a gente precisa calcular em teoria quântica de campos para conectar com observados. Legal? E por isso que esse curso vai focar bastante em como calcular isso. Desenvolver métodos para poder calcular isso. Legal? Então,
por hoje é só. Na semana que vem a gente volta com o primeiro exemplo de como calcular isso, porque é um produto de campos, né? Para campo livre, a gente tem uma expressão para o campo em termos de operadores de criação e aniquilação, e a gente sabe como atuar com esses operadores no vácuo. Consequentemente, se eu substituo aqui meu campo, eu consigo calcular a função de correlação. Então, para campo livre, eu sei calcular isso. O problema vai ser calcular para teorias interagentes. E aí, enfim, daí para frente a gente vai explorar diferentes métodos para fazer isso, né? Mas os Mas alguns, estados né? em estado alto não são livres. Oi? Os estados em alto não são livres. O estado e em alto são livres, sim. Mas aqui, o que entra aqui é a função de correlação. Esse foi um bom ponto. Então, esse é um bom ponto, tá? Aqui, estado in e estado out. O que tem aqui é uma função de correlação com o vácuo da teoria interagente. A função de correlação vai carregar a informação sobre as interações. Tá? Então, esse de fato é um bom ponto, porque se fosse simplesmente, se aqui fosse uma função de correlação para campos livres, aí dava fácil. Mas não, isso daqui é uma função de correlação para campos interagentes. Tá? E a gente vai ver como, quando a gente começar a estudar a teoria de perturbação, a ideia vai ser relacionar função de correlação de campos interagentes com a função de correlação de campos livres. Tá? Então, isso aí.